tá um rebuliço na internet porque vazaram uns arquivos sigilosos com e-mails da Odebrecht mostrando uma suposta, quem sabe, talvez, negociação com o nosso lindo, maravilhoso e sensual ministro do STF, Dias Toffoli. Mas para os mais íntimos aqui como nós, ele é o Tofinho. Agora fala uma coisa para mim aqui com toda a sinceridade. Vocês entenderam mesmo essa treta? Porque não é só um caso de uma suposta, quem sabe, talvez propina que tenha sido paga. Como diz o ditado, o buraco é mais embaixo e a coisa é bem mais profunda do que estão dizendo por aí. E eu vou contar para vocês todos os detalhes dessa treta bem explicadinho, tintim por tintim, que é para vocês entenderem. Então, por favor, já curte, comenta, compartilha bastante esse vídeo, porque essas informações são realmente muito importantes, precisam chegar a muitas pessoas e lembra de dar uma conferida se ainda está inscrito no canal e se não é inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Vamos começar contextualizando a respeito do Tofinho, esta pessoa maravilhosa, olha ali, já foi advogado do Lula e do PT por 14 anos, que coisa linda. Ele também foi advogado da CUT, tentou aí passar no concurso de juiz, não conseguiu, 2 vezes, tem foto ali dele bem petista, né, com a camiseta do Suplicy, abraçado com Lula. Ele também já trabalhou com o Zé Dirceu, ou seja, só coisa boa. Quem poderia desconfiar de uma pessoa tão maravilhosa dessas? E a treta que eu vou contar para vocês começa lá no dia 13 de maio, com esse ofício que foi enviado ao Deltan pela PGR, porque eles querem dar umas averiguadas nas histórias da Lava Jato. Parece que tem muito caso lá que não tá andando, que não foi investigado, tem umas pontas soltas. O PGR resolveu averiguar e mandou esse ofício, embora o Deltan tenha dito aí que não foi avisado, né? Mas tá aí o ofício. E aqui nós temos os ANTAs noticiando que foi para inspecionar o sistema de gravação telefônica da Força Tarefa Lava Jato. E não foi só isso. Como diz o documento aí, é compartilhamento da base de dados. Os grampos também, e isso tem várias outras histórias. Quem sabe num outro vídeo eu volto e explico para vocês. Depois disso, os procuradores aí da Lava Jato, né, se sentiram muito ofendidos porque o PGR quer acesso aos dados. É uma coisa mais ou menos assim, imagine que você trabalhe numa loja, que você é gerente de uma loja, que tem uma rede de lojas aí, e mandam ali pegar os documentos do caixa, porque o dono da loja quer supervisionar, o gerente se sente invadido e pede demissão. É mais ou menos isso que aconteceu. Inclusive, essa história foi parar na corregedoria da PGR para analisar se tem abuso, se não tem abuso. E logo depois disso, o Tofinho, ele deu autorização para esse compartilhamento de dados e a Lava Jato ali, ó, Lava Jato Curitiba lamenta a decisão do Tofinho. Ele parte de um pressuposto falso. Então, dizem eles ali que eles entregarão os dados sigilosos da operação, mas negam investigação contra o Nhonho e o Alconhonho, que eu já mostrei num outro vídeo, essa matéria do Poder 360, que o nome deles apareceu meio escamoteado lá nas planilhas, mas não foi esse o motivo. O motivo é aquele que eu falei para vocês no início do vídeo. E no final da semana, aí sexta-feira, no fim da tarde, da noite, saíram essas 3 matérias no portal Vortex. Elas falam sobre pagamentos a Toffoli ali da Odebrecht, sobre reformas na casa do Toffoli, e tem uma outra reportagem também que fala que a PGR foi capturada para uso político. No vídeo de hoje eu vou destrinchar a primeira, mas antes de eu começar a falar sobre esses e-mails, vamos contextualizar quem é esse tal de portal Vortex, esse Diego Scosteg aí. Ele já trabalhou na Globo e na época tinha muitos vazamentos suspeitos aí para Globo. Globo, essa organização maravilhosa, essa TV tão empoderada, né? A ação da Lava Jato contra Lula vazou para a Globo. Ele postou algumas horas antes ali, ironizando naquele dia que o Lula foi depor lá, né, condução coercitiva e tal. Muito estranho, será que ele tinha amizades com o pessoal da Lava Jato para ter essas informações? E eu achei essa outra matéria que saiu no The Guardian,
E ele deu uma entrevista. E isso aqui ele fala sobre a saída do Moro. Olha só o que ele diz. Perder um ministro tão popular é um grande baque para Bolsonaro. Bolsonaro está lidando com o momento mais decisivo do seu caótico primeiro mandato. Então, para ele, o mandato do Bolsonaro é caótico, bom mesmo é o pessoal da Lava Jato, Moro, Deltan, toda essa gente. E aí depois ele fala sobre o processo de impeachment que só andaria se tivesse uma grande movimentação nas ruas, como foi na época do impeachment da Dilma, mas que isso não está acontecendo por causa do lockdown e que o coronavírus, na verdade, está ajudando o Bolsonaro. Então, esta é a pessoa que, assim, dias depois que o Tofinho dá acesso à PGR aos documentos da Lava Jato, vaza os e-mails do Tofinho com o Odebrecht. Que coisa, né? Que casualidade. E aí aqui diz a reportagem exclusiva: Odebrecht fez pagamentos a Toffoli quando ele era advogado-geral da União, disse Marcelo Odebrecht à PGR. O empreiteiro Marcelo Odebrecht disse à PGR que seu grupo empresarial mantinha um acerto ilícito com então a AGU, o Tofinho, nosso Tofinho querido, e que fazia pagamentos a ele no decorrer do segundo mandato do Lula. Que momento! As afirmações foram feitas nos dias 6 e 7 de maio em depoimento autorizado pelo relator da Lava Jato no Supremo. Ali tem a petição e tudo é muito sigiloso, mas esse jornalista teve acesso. Olha só que coisa, né? E a treta toda começou lá naquela matéria da Cruzoé que ele fala, que ele cita aqui, né? Do amigo do meu pai, e que tem um e-mail que vocês estão vendo aí. Esse e-mail é para o doutor Adriano Maia. Guardem esse nome, que ele é muito importante. E aí fala ali sobre uma conversa, né, muito linda entre a Odebrecht e o amigo do meu pai, o pai do Marcelo Odebrecht, que é o Odebrechão, né? O amigo dele era o Lula e o amigo do meu pai seria o Tofinho, porque ele trabalhou com Lula, ele tem uma amizade muito linda. E isso se refere ao caso da Odebrecht lá no complexo hidrelétrico do Rio Madeira. Ó, em 2007, a Odebrecht lutava para concorrer em condições vantajosas no leilão da hidrelétrica de Santo Antônio. Dilma Rousseff, coisa linda, nossa marmota, na época era a ministra de Minas e Energia e não estava mesmo muito querendo fechar a negociação com a Odebrecht. Ela queria fechar com outra empresa, né? Ela queria um leilão mais competitivo, apesar das investidas de Emílio Odebrecht junto a Lula. Ela estava preocupada com a ecologia, com o meio ambiente, com o seu bem-estar, porque a Dilma, a gente sabe que é uma pessoa maravilhosa, né? Então, na época, o Lula escolheu o Tofinho para intermediar essa negociação entre a Odebrecht e a Dilma, que não queria porque estava preocupada com a ecologia. Não era, né, gente? Delação da Odebrecht aponta irregularidades na construção das hidrelétricas do Madeira. E essa delação foi feita ali, ó, em 2017, mas até agora eles não tiveram tempo de pesquisar, de investigar isso aí, porque, né, afinal de contas, só 3 anos é pouco tempo. E diz o seguinte: as usinas hidrelétricas, que são duas, a do Giral e Santo Antônio, que compõem o complexo Madeira, foram citadas nas delações de Emílio Alves Odebrecht, o Odebrechão, né, o Odebrecht pai, que era o presidente do conselho lá, e que houve irregularidades na licitação, formação de caixa 2 e pagamento de propina na construção da hidrelétrica Santo Antônio, que foi a construção que a Odebrecht conseguiu fazer. E aí a gente encontra também essa outra matéria aqui. Dilma favoreceu empresa em licitação de hidrelétrica, diz delator. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral apurados pelo Estadão, o comitê de campanha da ex-presidente recebeu 1 milhão nas eleições em 2010 e a candidatura pessoal de Dilma na campanha de 2014 foi destinatária de 800 mil da empresa que ganhou a licitação. Essa outra aí que ela não queria o Odebrecht, ela queria a sua outra empresa. Por que será, né? Aí foi inaugurada em 2016 a hidrelétrica de Giral, no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, recebendo investimento de 19 bilhões e foi financiada por aquele programa maravilhoso, o PAC.
Como os ex-presidentes Lula e Dilma não têm foro privilegiado no Supremo, o relator da Lava Jato na Corte Máxima reconheceu incompetência para julgar o caso e os enviou ao Moro, lá em Curitiba. Por que será que o Moro não foi adiante com essa investigação? Porque a Dilma já não tinha mais foro privilegiado. Ele podia dar uma enquadrada, né? De certo, estava meio ocupado, cuidando da biografia, não teve tempo de ver isso aqui. Vai saber. Continua a matéria lá do Vortex. A Odebrecht queria assegurar a manutenção da parceria com Furnas ao leilão, o que conseguiu em partes graças a um parecer de um subordinado do Tofinho. Olha só que lindo. E olha só quem é que tá nesse rolo também. Não estou acusando de nenhum crime, nada, mas o Barroso apoiou a Odebrecht nessa negociação. Olha como esse mundo é pequeno, né? Lula, Dilma, Odebrecht, Tofinho, Barroso, todo mundo ali juntinho, unidinho, sempre pensando no bem do país. Olha só, tem mais gente nessa história. O Edson Lobão, que também foi ministro de Minas e Energia, e Aécio Neves ali, né? PMDB e PSDB. Que coisa, por que será que esse pessoal aqui não tomou enquadramento? Segue a matéria do Vortex. Entre 2008 e 2010, a Odebrecht, por meio de seus principais executivos, trabalhou intensamente junto ao governo. Foi um trabalho muito intenso ali do pessoal do governo, do Congresso e dos tribunais superiores. Olha só que loucura, para obter benefícios tributários. Esse conjunto de ações ficou conhecido como Refis da Crise. Pode dar uma googlada aí, pesquisar, que vocês vão achar muita coisa sobre Refis da Crise. Envolvia, sobretudo, a edição de medidas provisórias e a manutenção delas no Congresso e nos tribunais. Vocês conseguem entender agora por que antes a gente não via assim toda essa discussão entre Congresso, STF e o governo? Porque o pessoal tocava a mesma música ali junto com o Odebrecht, todo mundo unidinho. Então, é uma coisa, eu acho que meio grave esse negócio, né? Porque parece que, quem sabe, talvez esse pessoal do Odebrecht comprou todo mundo. É muito estranho. E aí tá ali falando que tem o pessoal do PMDB, do PSDB, tem muitas evidências, enfim. Em 3 de fevereiro de 2009, o lobista Cláudio Melo disse aos demais ter informações de que o amigo de Adriano Maia, o AM, aquele do e-mail que apareceu lá na revista Cruzoé, AM, esse mesmo, estaria trabalhando contra. Então, o Tofinho estava trabalhando contra os interesses do Odebrecht, e isso não pode. Newton de Souza, outro diretor que sempre estava a par das negociações, pediu ao Adriano, aquele, né, que está presente em todos os e-mails, que atualizasse Maurício Ferro e Cláudio Melo sobre em que ponto pararam as conversas. Eles estavam conversando, uma coisa muito linda. Disse Newton: acho bem possível que esteja criando dificuldades. Tofinho estava criando dificuldades porque não estavam conversando muito bem. Então, aparece o nosso primeiro e-mail. É um dialeto, assim, parecido com aquele pessoal que vem de orégano aí pelo interior, né? Pó de farinha. Não estou dizendo que eles fazem a mesma coisa, mas eles usam um dialeto que eu vou traduzir aqui para vocês. Olha só o que diz o e-mail, que é do dia 26 de maio de 2009. Sendo assim, e conhecendo o seminário é o Planalto, tá, pessoal? E o chefe dele, na época, em 2009, era o Lula. E suas visões sobre a floresta, que é lá onde estava a hidrelétrica, né? Acho que o mais eficaz será agirmos antes de chegar lá no Olimpo. Olimpo é fácil, né? Os deuses do Olimpo, quem são? Os nossos lindos e sensuais ministros. Na ex-casa do italiano é o Palocci. O Palocci era o ministro da Fazenda. Então, a ex-casa do italiano era lá o Ministério da Fazenda. Acho que não teremos sucesso. Posso até falar com o atual, que no caso era o Mantega, mas aí ele saberá que somos nós que estamos olhando este ponto e estará ainda mais atento. Ou seja,
Acho que por aí perdemos mais do que ganhamos. Será que podemos criar uma tese e argumentos para AM? AM é o advogado, nosso amigo ali que aparece em todas, o Adriano Maia. Buscar nossos amigos, amigo do meu pai, Tofinhos, nossos amigos, na advocacia da casa e na casa da moça. Aqui eles estão sendo muito, muito gentis, porque moça é a Dilma, né, que era a ministra-chefe da Casa Civil. Para tentarmos alguma ação lá, acho que só conseguiremos agir se tivermos uma tese forte que não expõe em demasia os nossos amigos. Que coisa linda essa amizade. Adriano, avalie com SR. SR é Sérgio Renault. Ele é um advogado lá da Odebrecht, tá? Avalie com SR se não seria o caso eu estar com ele e ela para reforçar o tema. Quem está dizendo isso é o Marcelo Odebrecht. MF/BG. MF é o Maurício Ferro, que já apareceu aí no vídeo, e BG é o Bernardo Grandim. O Bernardo Grandim, presidente da Braskem, e o Maurício Ferro é advogado. Estejam alertas ao DGI. DGI é a sigla para o Departamento de Propinas da Odebrecht. Então ele pediu para o pessoal ali da Braskem e o advogado dele ficarem atentos ao departamento de propina decorrente da linha do AM. AM é esse outro advogado, o Adriano Maia, que apareceu lá no primeiro e-mail. Olha a treta, estão começando a entender? Não costuma ser baixo, né? A conversa ali era uma conversa de alto nível, até porque o intermediário que me foi qualificado por eles para negociar esses temas cobra e bem a parte dele. Que momento! Em e-mail no dia seguinte, o executivo Newton de Souza diz ter conversado com o advogado Sérgio Renault, o SR, né? Segundo o diretor da Odebrecht, Renault disse que haveria a sanção da MP como a Odebrecht esperava. Olha que momento, né? Dinheirinho na mão, calcinha no chão, como diz o ditado. Na manhã do dia 28, Renault enviou uma mensagem de texto ao AM, o Adriano Maia. Diga a ele, Newton, que aqueles artigos não foram vetados. Sucesso total, corre para o abraço. Adriano encaminhou a mensagem a Maurício Ferro, Newton de Souza e Marcelo Odebrecht. Apesar dessa vitória, não foi suficiente, eles queriam mais, né? De uma medida provisória que viriam a obter, a Odebrecht estava mobilizada para influenciar o plenário do Supremo. Isso daqui é grave, hein? O plenário, a Odebrecht queria influenciar o STF. Que coisa, será que isso é verdade, gente? Os ministros julgariam em agosto a validade e o alcance de um benefício conhecido como crédito prêmio IPI. IPI é um imposto, para quem não sabe. A empresa queria que o STF reconhecesse que esse crédito existiu ao menos até 2002. A tendência era que a corte proclamasse que ele encerrou em 1990. O caixa da Braskem, entre outros exportadores, poderia sofrer bastante com uma decisão favorável. Na segunda, dia 3 de agosto, um advogado disse ter visto o nosso Tofinho certamente para pautar aquele julgamento. Como a Odebrecht sabia que não tinha maioria nem conseguiria ainda obter o apoio no governo, queria no mínimo conseguir adiar o julgamento. Foi então que Marcelo Odebrecht escreveu outro e-mail, considerada uma forte evidência pelos procuradores. Vamos ver o e-mail, tá aqui, ó, e-mail do Marcelo Odebrecht, do dia 3 de agosto de 2009. Prezados, vejam a informação abaixo, por favor. Ali ele começa a linha azul, ó. AM, precisa falar com um amigo. Ele não quer o dele, amigo é o Tofinho. Ele não quer o dele, o quê? O quê? O que será, né, gente? O que será? E aí depois ele diz ali, prezados, vejam a informação abaixo, por favor. Penso que valeria a pena para o Roberto é o advogado, né, falar com o Gilmar. Quem seria Gilmar ligado ao Olimpo, né? Um enigma. Será que por acaso, talvez, quem sabe, eles quisessem envolver Gilmar Mendes na negociação? Que estranho, né? Aí, urgente, não tenho dúvidas que a pressão do governo está forte e não poderíamos deixar de visitar e prestigiar o STF neste momento em nenhuma hipótese. Que coisa linda. Aí tem outro e-mail, ele respondeu lá, né?
Eu e Maurício teremos uma reunião amanhã sobre o tema. Que coisa linda, eles iam se reunir para falar. E aí, depois disso, já teve outra resposta. Se for para resolver o problema que ele criou no STF e os vetos, acho que T é o Tofinho, tá, gente? E R é o Sérgio Renault, o Renault. Valem até mesmo o número da chantagem deles. Depois vamos atrás das demais empresas para tentar repassar algo antes dos vetos. Esta mensagem pode conter informações confidenciais. Aí eles falam que é sigilo, não abra, não veja, mas está publicado aí na imprensa, né? Que coisa. E aí, depois disso, ainda teve mais um outro e-mail do Maurício Roberto de Carvalho, que ele mandou ali para o Marcelo Odebrecht. Negociação longa e demorada. Tivemos que usar essa estratégia, a estratégia do amigo do AM, que vocês já sabem qual é. Eles preferem esperar o resultado da captação das demais empresas, né, até para ver quanto que ia dar, se valia a pena. Essas negociações são complicadas. Para avisar qual o valor final, já que não demos garantia da captação com os demais. Acho que dá para reduzir o inicial pactuado, fazendo uma proposta definitiva mais para frente. Ficamos de nos falar de novo. Eles avaliam que com isso não haverá desmotivação para continuar o trabalho. Que coisa linda. Tem mais e-mail aqui, ó. Agora do Marcelo Odebrecht. Então, vai ser a primeira vez que conseguimos deixar algo claro com ele. Ou pelo menos achamos que deixamos. E o AM, o Adriano Maia, responde: ficou claro. E o Odebrecht responde de volta: e a meta, ficou claro? Vencer ou postergar o julgamento do STF? E os vetos do jeito que queremos? Pelo visto, essa negociação toda aí não deu muito certo, porque não rolou a aprovação, eles perderam essa causa aí, não rolou o que eles queriam. Mas deu pelo menos pra gente perceber que havia ali uma linda relação de amizade, um diálogo cabuloso, seja lá o que for, entre o pessoal das empreiteiras, Odebrecht e companhia, porque não foi só Odebrecht envolvida nesse caso, e todos os poderes da República, porque tava ali o Planalto, tava nos e-mails o Congresso ali, né, deputados para não derrubar vetos, e tava o STF. E também, pelo que a gente está acompanhando das tretas sobre Lava Jato, parece que a PGR quer dar andamento nessas investigações que estavam meio paradas. Não sei se o pessoal da Lava Jato estava muito ocupado, se não tinha tempo, o que é que aconteceu. O fato é que a PGR tá escarafunchando aí nessa lama toda. Claro que tem mais coisas para falar sobre esses vazamentos. Eu ainda não comentei sobre as reformas na casa do Tofinho, que rolou dinheiro, parece que o irmão dele também estava na história, e teve a matéria de que a PGR está sendo cooptada para uso político. Vejam vocês. Mas esses são assuntos que, se eu comentar aqui, o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou deixar para a próxima. Até lá!